Olá, pessoal! Eu me chamo Jessiane e sou integrante do programa Residência Pedagógica. E hoje estudaremos um pouco sobre as funções inorgânicas. A química inorgânica estuda as substâncias que não possuem carbono coordenado em cadeias. Existem substâncias que são inorgânicas e que possuem carbonos, como por exemplo o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, carbonato de sódio, que são inorgânicos. Mas observem que eles não têm cadeia coordenada de carbonos. E também existem 4 funções inorgânicas, ou seja, os ácidos, as bases, sais e os óxidos, que nós iremos estudar um pouquinho sobre cada uma delas. De acordo com a teoria de Arrhenius, os ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, sofrendo ionização, e formando soluções que apresentam cátion de hidrogênio ou um cátion de hidrônio. Observe que temos algumas das reações aqui embaixo. E em todas elas vão possuir no produto o íon hidrônio ou o íon hidrogênio. Por exemplo, no primeiro caso, temos um ácido sulfúrico reagindo com água, formando o íon hidrônio e o íon sulfato. Assim como também podemos observar na segunda imagem que o ácido sulfúrico também pode ser dissociado, formando o íon hidrogênio e o íon sulfato. E assim por diante. Aconselho vocês a pausarem o vídeo e observarem essas reações. Para nomearmos esses ácidos, a gente deve observar a terminação do ânion, que a partir dessa terminação, a gente vai poder determinar qual será a terminação deste ácido. Por exemplo, se o ácido terminar em eto, como o cloreto, ele vai ter a terminação hídrico, ou seja, vai ser o ácido clorídrico. Se ele terminar em ato, como o ânion clorato, e se a gente colocar, ele terá a terminação ico, como ácido clorídrico. Se ele terminar em ito, como nitrato, ele vai formar o ácido nitroso, porque ele vai ter a terminação oso. E alguns desses ácidos podem se encontrar no nosso cotidiano, por exemplo, o ácido cítrico, que está presente na laranja ou no limão, o ácido sulfúrico, que encontramos nas baterias de veículos, o ácido muriático, que é conhecido como ácido clorídrico para os químicos, o ácido acético, que está presente no vinagre. E assim também existem outros exemplos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre as bases. Arrhenius determinou o que faz o composto pertencer às funções inorgânicas das bases, ou seja, para Arrhenius, as bases são compostos capazes de se dissociar na água, liberando íons, dos quais os únicos ânions é o hidróxido. A gente pode observar alguns exemplos das reações em que todos eles teremos como produto o hidróxido. Vocês podem pausar o vídeo e observar com mais calma. A nomenclatura das bases, elas variam, porque elas podem ter uma com carga fixa ou com carga não fixa, ou seja, que vai ter uma variação nas cargas. Então, vamos ver primeiro as cargas fixas. Para dar a nomenclatura dessas cargas fixas, a gente coloca o nome hidróxido de e o nome do cátion. Por exemplo, hidróxido de lítio, o hidróxido de magnésio, o hidróxido de prata, hidróxido de zinco, o hidróxido de alumínio. Esses têm carga fixa, então eles terão sempre o nome só do cátion, junto com o nome hidróxido de. Observe que a forma molecular sempre terá um OH, que é o cátion, o ânion hidróxido, o íon hidróxido. Agora, a nomenclatura para as bases com carga variável, ela é um pouquinho mais complicada do que a base sem base fixa, no caso. Porque agora teremos um algarismo romano para indicar a carga desse cátion. Então, se esse cátion ele tiver um NOx maior, ele será chamado ico, terá a terminação ico. Se ele tiver um NOx menor, terá uma nomenclatura com o final oso. Muito simples, né, gente? Agora vamos lá, os exemplos. Temos o cobre, aí temos o cobre com carga mais 1,
que no caso ele poderá ser chamado hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cubroso, já que ele tem uma carga menor. Se ele tiver uma carga mais 2, ele será o hidróxido de cobre cúbrico ou hidróxido de cobre 2. Como também o ferro. Se ele tiver só 2 cargas, ele será chamado de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Oso porque ele tem NOx menor do que 3 no caso. Já o ferro 3, mais ele tem o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido de férrico, onde o ICO representa maior NOx. É um pouco complicado, mas é só se lembrar. ICO, maior NOx, oso, menor número de NOx. A carga do cátion, no caso, o NOx. Alguns exemplos de bases que podemos encontrar no nosso cotidiano. Em algumas frutas, como a banana, o caqui e o caju, eles são compostos por bases. Uma das características é porque tem esse travamento quando a gente come, né? O leite de magnésia é outro exemplo. A gente pode encontrar nas farmácias. Ele é composto pelo hidróxido de magnésio. Temos a água de cal, que é composto pelo hidróxido de cálcio. E a soda cáustica, que também vende nos supermercados, que são chamados que é composto pelo hidróxido de sódio. Sais são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de hidrogênio ou um ânion diferente de hidrônio. Observem aqui essa reação. Temos o ácido clorídrico, que a gente já estudou, reagindo com a base, que já vimos na anterior. E vai formar um sal e uma água. Esse sal ele é formado por um composto ânion, cloro, e uma base que é formada pelo cátion de sódio. Eles vão se unir e formar o cloreto de sódio, que a gente vai estudar um pouquinho dessa nomenclatura adiante. Bom, para nomearmos os sais, a gente bota o nome do ânion e o nome do cátion. A gente vai olhar aqui, por exemplo, nessa tabela, temos alguns exemplos de ânions, alguns exemplos de cátion e a nomenclatura que será deste sal. No primeiro exemplo temos o cloreto, o ânion cloreto, e o cátion ferro 3. E se a gente juntarmos eles, vamos ficar com a terminação cloreto de ferro 3. Assim como o sulfato e o sódio. Se juntarmos, vai ficar sulfato de sódio. Ou o nitrito de potássio, onde o nitrito é um ânion e o potássio é um cátion. E assim por diante. A nomenclatura deles é bem simples, é só botar o nome do ânion juntamente com o nome do cátion. Alguns exemplos que a gente pode encontrar no nosso cotidiano desses sais é o cloreto de sódio, que temos é o sal de cozinha. Temos o sulfato de cálcio, que é presente no giz, não sei se é da época de vocês, que usavam giz para escrever nas louças. E temos o nitrato de potássio, que é usado como conservante de alimentos embutidos, no caso na salsicha. A última função que iremos estudar agora é os óxidos. Eles são compostos binários, iônicos ou moleculares, que têm 2 elementos. Possuem um oxigênio na sua composição, sendo ele o elemento mais eletronegativo. Bom, a nomenclatura do óxido são bem simples também, só que temos que prestar atenção em outra coisa. O óxido eles vão ser divididos em óxidos iônicos e óxidos moleculares. Nos iônicos, eles vão ter as cargas fixas ou as cargas variáveis. Se ele tiver a carga fixa, é só botar o nome do óxido e a combinação que está com ele. No caso, o primeiro exemplo, o óxido de cálcio, que está ligado com o cálcio. Ou o óxido de alumínio, já que ele está ligado com alumínio. Lembrando que eles não têm carga, eles possuem uma carga fixa. Já os óxidos com carga variável, por exemplo, o óxido de ferro 2 ou o óxido ferroso, a gente tem que botar a carga, se ele for com números romanos.
ou botar o ico ou oso, se ele for o maior ou o menor. E os óxidos moleculares, temos, por exemplo, o monóxido de carbono. Temos que fazer aquela nomenclatura, utilizando o indicador para números, tipo mono, penta, como o pentóxido de hidrogênio. Temos que lembrar de botar a quantidade que está presente de oxigênio nesses elementos, nos moleculares. Alguns exemplos desses óxidos temos em nosso cotidiano é o óxido de alumínio, que está presente naqueles papéis de alumínio que utilizamos em casa. O óxido de estânio, que é usado na fabricação de latas. Temos o óxido de manganês, que é utilizado na fabricação do aço. E o óxido de ferro 3, que está presente quando um ferro está oxidando. Por exemplo, o prego, quando está enferrujando, o ferrugem é o óxido de ferro 3. Obrigada pela atenção e no final na descrição desse vídeo teremos um pequeno quiz para vocês poderem testar o que foi estudado aqui. Muito obrigada.